avaliação de ciências naturais, avaliação diagnóstica. Muitos professores dos anos finais não veem importância dela, fazem porque o pedagogo obriga, não é? E a gente sabe disso. E vocês, quanto pedagogos, precisam mostrar para o professor por que ela é importante. O diagnóstico, ele tem uma função de sinalizar para o professor como que está o aluno. Se ele está cru para aquele conteúdo, ou seja, tem conhecimentos prévios daquele assunto, adquiridos no ano anterior, ou adquiridos no seu senso comum, na sua vida diária. A gente tem que lembrar que o aluno hoje, ele tem acesso às tecnologias, ao celular, à televisão, ao rádio, à internet, que mal nasceu, já tá lá, ó, com o dedinho passando, e isso é legal. Porque ele vai também aprendendo sobre a sua vivência, sobre a sua cultura, sobre o mundo tecnológico, por meio da tecnologia. E isso a gente tem que trazer para a sala de aula, não é? A tecnologia que está fazendo eu e vocês nos comunicarem, né? Vocês estão aprendendo com um intermédio meu, com um auxílio meu, mas quem está sendo o autor do aprendizado mais aí são mais vocês do que eu, que são vocês que estão buscando, vocês que estão usando a tecnologia para aprender. Avaliação diagnóstica, como fazer, né? Não existe, pessoal, um instrumento perfeito de avaliação. Ah, essa daqui é a prova que eu fiz, é a melhor prova do mundo. Não existe. Existe sim provas bem elaboradas, provas que precisam ser melhoradas, mas as provas, elas, como o nome já diz, ela prova pra gente uma situação, pra gente poder fazer uma reflexão. Da prova escrita ou oral, eu vou fazer uma avaliação, eu vou analisar, é algo maior, que eu vou misturar outros elementos para entender aquele resultado, tá? Então, a avaliação diagnóstica, ela quer diagnosticar, detectar o grau de conhecimento que um aluno tem num conteúdo ou ao final de uma etapa, tá? Ela pode ser feita de várias formas, por desenho, por texto, pode ser oral, ela pode ser feita no coletivo, quando o professor chega perguntando, um ou outro vai respondendo, ele põe no quadro, ele já percebe pelo olhar, quem sabe, quem tá boiando, quem esqueceu, quem lembrou, quem sabe muito, quem não sabe nada, quem não viu nada. O professor sabe fazer isso também na prática. Mas o bom é ter ela, documentada. Por quê? Porque depois de um tempo você pode comparar o antes e o depois. E você consegue perceber a evolução do seu aluno e do seu trabalho também, tá? Então, olha só, questões ou indagações sobre o conhecimento prévio que o aluno tem, é uma forma da gente perceber, tá? E a partir do que ele sabe, você consegue prever como que você vai elaborar o seu plano de aula, né? Então, por meio da avaliação diagnóstica, eu consigo perceber, eu vou ensinar sobre matemática, suponhamos assim. Eu vou ensinar multiplicação. Ora, para eu ensinar multiplicação, meu aluno tem que saber somar. Se eu passei probleminhas e ele somou bem, legal, então eu vou progredir, ele vai aprender a multiplicar. Se eu passei probleminhas de soma e ele não sabe somar, eu vou ter dificuldades para ensinar a multiplicação. O certo seria eu voltar a ensinar a soma. Tem muitos professores que fazem errado a avaliação diagnóstica. Por exemplo, dentro de ciências, eu vou ensinar sobre células. Aí eu vou lá e pergunto, o que é célula? Explique. Ele não sabe. Talvez ele não viu isso antes. Um ou outro pode ter visto, mas a grande maioria não sabe, porque ele ainda vai estudar. Eu tenho que pensar no seguinte, o que meu aluno precisa saber para ele entender o que é célula? E sim, o meu aluno precisa saber o que é um ser vivo. Se ele souber o que é um ser vivo, aí eu vou conseguir explicar a célula. Então, o professor ele não pode ir com muita sede ao pote, ele não pode perguntar no diagnóstico aquilo que ele vai ensinar. Porque se o aluno já soubesse,
ele não estaria ali, certo? Ele tinha avançado. Ou ele reprovou para saber, né? Então, eu preciso sondar aquele conhecimento que vai dar base, que vai servir de âncora para apoiar novos conhecimentos, de acordo com David Assubel, ou Davi Assubel, Daniel Assubel também. Pessoal, as pessoas mudam muito, né? É melhor falar Assubel, que todo mundo sabe. Questões ou indagações que dê para ter noção da leitura e da escrita do aluno. Eu sempre cobro nos meus diagnósticos isso, e isso é muito importante, deveria ter em todos os diagnósticos. Por quê? Se o aluno sabe ler e escrever, interpretar, ele aprende qualquer coisa. O aluno que não sabe interpretar, ele vai ter dificuldade em português, em matemática, história, geografia. A mesma coisa a leitura e a escrita. Se ele não domina, ele terá dificuldades. Então, ao meu ver, um bom instrumento de avaliação diagnóstica é um texto. Ou eu peço uma produção textual, ou eu dou um texto para que ele dê respostas baseado na interpretação do texto. Eu dou um texto e dentro desse texto, desse assunto, eu vou puxando o que eu preciso que ele saiba, que eu quero sondar, se ele sabe ou não. A avaliação diagnóstica ela deve ser feita geralmente no início do ano letivo, lá no primeiro ou no segundo dia de aula. Para mim, é o melhor período. Por quê? Para você saber a turma que você está pegando, para você preparar as suas primeiras aulas. Tem professor que demora muito em dar avaliação diagnóstica e isso se perde porque ele já elaborou uma aula, ele já produziu uma aula que às vezes pode estar além do que o aluno sabe ou aquém. Isso não é legal. Bom, é o que o aluno precisa aprender. E isso, para o professor saber, ele precisa saber o diagnóstico. Como que está o meu aluno? Como é que ele chegou aqui? Eu disse que o texto é o melhor. Por que o texto é o melhor? Por conta disso, ó. Você consegue perceber a capacidade de leitura escrita e interpretação, como eu falei. Auxilia a planejar as aulas subsequentes. Auxilia na sondagem do senso comum. Será que esse aluno tem contato com esse assunto? Ou não tem? Será que ele está totalmente sem conhecimento prévio disso? Vai ser níveis diferentes. Se todos os alunos já ouviram falar, você já consegue entrar com mais propriedade. Se nem todos ouviram falar, você vai ter que entrar devagar no conteúdo, né? Trazendo mais elementos para que ele tome conhecimento disso. Não adianta nada eu ensinar um conteúdo de ciências naturais que o aluno não está entendendo. Para eu falar do DNA, eu tenho que primeiro falar do ser vivo, das partes do ser vivo, que todo ser vivo tem célula, desenhar a célula para ele imaginar a célula, para depois eu falar do DNA. Né? Então, eu preciso passar por certos níveis, por certas etapas. Se eu queimo etapa, eu corro o risco de queimar o conhecimento desse aluno, ou que ele não aprenda de uma forma efetiva. E também por textos e pela escrita, perguntas discursivas em que ele vai ter que discorrer sobre o assunto, eu consigo perceber como é que está a escrita dele. Se ele tem dificuldade de escrever, se ele troca letras, é porque ele troca sons, é porque ele não está totalmente alfabetizado, né? E é interessante eu anotar isso por aluno. Aluno que troca P com B, S com Z, C cedilha, SS, Z, e tudo isso mostra para mim que esse aluno está chegando faltando elementos. Aí você deve me perguntar, professora, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho 300 alunos, meu Deus, eu não consigo, isso é um trabalho hercúleo. Sim, é difícil, mas a gente pode simplificar. E eu trouxe para vocês o que eu, Joana Lúcia, faço nas minhas aulas de ciências. Eu coloquei aqui uma tabela fictícia com o nome de alguns alunos, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. E aí eu coloquei aqui como se fosse a lista de chamada e o diagnóstico. E na frente eu coloco um número, tá vendo? 2, 4, 1, 5. O que é isso? Uma legenda que eu criei para facilitar o meu resultado. Eu vou padronizar isso daí, eu vou estar catalogando os meus alunos, fazendo o mapeamento deles, para eu saber quem é quem, em que nível eu peguei, em que nível eu vou deixar. Então, olha só, por exemplo, como que eu faço isso? Quando você lê um texto ou perguntas discursivas,
você acaba vendo um padrão nas respostas. Então, você cria uma expectativa do que você encontrou. Ou você corrige tudo e cria depois, ou você já corrige, ou já cria essa legenda, esse padrão, no meio da correção. Você desperta para perceber isso. Por exemplo, tem noção da estrutura de um texto. Eu pedi para o aluno fazer um texto. E esse texto foi, primeiro, com um diálogo sobre o que era ser vivo, o que não era ser vivo. Nesse caso aqui, o ser vivo eu fiz com vocês na faculdade. Com os meus alunos lá do 6º ano, eu fiz sobre a água. Os estados físicos da água, o que eram os 3 estados físicos da matéria. Fiz uma revisão, fui no quadro, fiz um desenho. E depois, numa outra aula, eu pedi o texto. Tá? E aí, o que eu coloquei? O padrão que eu fui encontrando, tá? A frequência de alunos que eu fui encontrando. Isso é matemática. Então, olha só. Número 1, tem noção de estrutura de um texto. Título, né? Introdução, meio, fim, parágrafo. Domina a língua portuguesa, ortografia, acentuação, coesão e coerência. E consegue interpretar informações. Ótimo para a etapa que está. Ou seja, o número 1 era o aluno que tinha que ter os conhecimentos prévios necessários para que eu pudesse aprofundar. O número 2 tinha noção de um texto, dominava a língua portuguesa em partes, porque tinha coesão e coerência, porém tinha erros de escrita. Ou seja, ele não está totalmente alfabetizado ali, mas ele consegue decodificar a mensagem e mostrar isso por meio da escrita. Ele consegue passar a mensagem também, da forma dele, mas ele consegue. O 3, lê e escreve, porém tem dificuldade de interpretação. Ele não conseguiu entender o enunciado, ele não conseguiu o que era para fazer, então ele não conseguiu interpretar, logo ele não vai conseguir fazer. O 4 tem conhecimento prévio do assunto a ser trabalhado. Ele tem conhecimento prévio do assunto, mas ele não domina a língua, porque ele escreveu muitas coisas sem sentido, sem noção. O 5, ele tem conhecimentos que podem servir de base para trabalhar o conteúdo. Aqui eu botei bastante, né? Eu geralmente ponho 4 no máximo. O 6, fugiu à proposta, não tem domínio da língua e nem conhecimentos prévios do assunto. Isso aconteceu comigo, tá? Eu trabalhei com eles, o que eles sabiam sobre nível, mudança dos estados físicos da água, os 3 estados físicos que existem da matéria, o que seria a água no estado sólido, líquido. Teve aluno que falou que iria ser policial e professora quando crescesse. Fugiu totalmente da temática. Mostra para mim que ele não tem interpretação, ele não interpretou o que era para ser feito. Então, eu vou ter um nível de dificuldade muito grande. Então, o que eu faço? O aluno, a Ana Pereira, por exemplo, esses alunos existem, tá? Fictícios. Então, essa aluna aqui, eu vou colocar o quê? O 2 e o 4. O que é o 2 e o 4? Tem noção de estrutura de um texto, porém tem erros na escrita. Mas ela também tem noção dos assuntos que eu vou trabalhar. Então, embora ela não domine a língua, ela tem conhecimento prévio que vai me facilitar o ensino de ciências. Agora, por exemplo, esse aluno aqui, Lucas Sampaio, ele não existe, fictício, mas para vocês entenderem. Ele está nesse mesmo nível, ele não está perfeitamente alfabetizado, ele tem conhecimentos prévios, só que ele é pior um pouquinho do que a Ana Pereira. Por quê? Ele troca P por B, C cedilha no lugar de SS, S por SS, ou seja, esse aluno, ele está muito insuficiente para o 6º ano. Então, é um aluno que eu vou sinalizar para minha pedagoga, para cobrar mais dos professores, não só de língua portuguesa, pessoal. A função de ensinar a ler e escrever é de todos. Se todos os professores de áreas específicas, assim como eu, tivesse esse olhar, essa ideia, estimulasse o aluno a ler e escrever, ele seria bom. Por quê? Porque são vários cobrando a mesma coisa, tá? Então, assim, a avaliação diagnóstica, ela tem esse propósito, sondar quem é o meu aluno. Eu nunca entrego a minha avaliação diagnóstica, eu guardo, porque no final do ano eu gosto de comparar aquele aluno que reprovou com o aluno que, com a avaliação dele final,
E com a avaliação inicial, o diagnóstico, eu consigo comparar e perceber se houve crescimento ou não, se foi suficiente para avançar ou não.